Seja bem-vindo ao Bíblia na Mão, Palavra no Coração. Eu estou com uma semana com um mix de sentimentos, um mix de experiência, algo extraordinário está acontecendo. E você não tem noção do quanto que eu estou feliz com tudo aquilo que vivemos aqui nessa segunda, quarta-feira, onde foram postados os vídeos, os acompanhamentos que eu tive, os feedbacks que eu recebi, as mensagens que eu recebi. Tá ficando incrível, gente. E nessa sexta-feira, eu quero profetizar que você vai ter um final de semana abençoado, uma semana debaixo da presença de Deus e pronto e preparado para que você viva aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que é um tempo de prosperidade, é um tempo de bonança, é um tempo de viver coisas extraordinárias com Deus, tá? E eu quero que nesse dia de hoje você já pegue papel, caneta e Bíblia, esteja ligadinho aí, porque todo episódio do Bíblia na Mão, Palavra no Coração, você sabe, você precisa aprender o máximo com Deus. Compartilha esse vídeo. Eu quero pedir para você que está ao vivo comigo, você que está aqui agora nesse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo com alguém que precisa conhecer da palavra, alguém que precisa prosperar, alguém que precisa avançar. Compartilha no grupo da família, compartilha com alguém que você ama, com no mínimo 5 pessoas. Vai estar me ajudando demais a crescer esse canal, vai estar me ajudando demais a alcançar muitas vidas, com o propósito que Deus estabeleceu para minha vida, tá bom? Semana é um tema muito comum, vamos dizer assim, um pouco contraditório. Deus quer que você prospere. Começou com uma pergunta, agora já estamos na base da afirmação. Deus de fato quer que nós prosperemos. E hoje, como prometido para você, nós vamos falar sobre o propósito real da prosperidade de Deus sobre a nossa vida, algo que tem destravado a vida de muita gente e tem permitido muitas pessoas viverem com Deus aquilo que de fato o Senhor preparou, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero abordar com você é: Deus não te prospera só para você ter mais. Deus te prospera para você ser mais, ser a sua melhor versão. Ter mais influência, ter mais impacto, ter mais bênção, não é apenas para você, mas é para que você seja aquilo que Deus fez você se transformar na vida de todas as pessoas. Eu preciso que você abandone a visão de que a prosperidade vai te levar para um lugar de individualidade, tá bom? Quanto mais você tiver a mente bloqueada para prosperar, quanto mais você tiver a mentalidade travada no quesito do que Deus quer como prosperidade para a sua vida, você não vai conseguir avançar. Talvez você está aqui pela primeira vez, no primeiro vídeo, eu quero te convidar a assistir os vídeos que estão lá na playlist, Deus quer que você prospere, que é da segunda-feira e da quarta-feira que eu postei, são 2 aulas anteriores, 2 devocionais anteriores a esse, são complementares um ao outro, mas você precisa quebrar essa visão de prosperidade individualista. Deus não vai te dar coisas para que essas coisas acabem em você. Grave isso. Deus nunca fará nada na sua vida para que tal coisa se finalize em você. Tudo que Deus fizer com você, tudo que Deus fizer em você, não pode e nem vai e nem deve acabar em você. Sempre vai fluir e jorrar sobre a vida de outras pessoas. Enquanto você não aprender isso, algumas coisas você vai se impossibilitar de acessar, porque Deus é o Deus que é galardoador e é o Deus que sabe exatamente a hora certa de nos fazer crescer. Prosperidade jamais será individual, ela servirá para abençoar outras pessoas. Nós vamos direto para a Bíblia para que nós possamos entender de forma simples aquilo que Deus quer falar conosco aqui agora, para que você já saia daqui alimentado. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Abra aí sua Bíblia junto comigo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Já botar aqui a setinha para indicar na minha Bíblia. Um texto que mais uma vez Deus nos direcionou, aquilo que Deus quer falar conosco. E sua generosidade e oportunidade de agir como generoso foi dada a Deus e a glória também será dele. E nós vamos ver isso aqui nesse versículo agora. Vamos lá? 2 Coríntios 9, 10. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Perceba, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, ou seja, não há possibilidade de você enriquecer ou prosperar sem que você seja generoso. E generosidade é você compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus colocou em sua mão. Então você precisa, nesse primeiro passo de entender sobre prosperidade, é abandonar essa crença de individualista. Não, eu vou prosperar porque eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, você vai reter tudo para si. Aprenda, quem mais retém para si é o que menos tem. A melhor forma de você ter uma administração financeira boa também, porque a prosperidade não vai te isentar disso, você vai ver isso aqui durante esse mês, mas você precisa entender que Deus quer sim que você possa suprir a necessidade de outras pessoas.
Outro versículo bíblico também vai dizer: quem faz aos pequeninos, faz a Deus. Então você precisa praticar, você precisa fazer, você precisa atuar de uma forma muito clara naquilo que Deus colocou sobre você, derramando sobre outras pessoas. E você que já está gostando desse tema dessa semana, eu quero pedir para que você deixe seu like, já compartilhe esse vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações, para que a cada vídeo postado, a cada vez que eu divulgar algo aqui, a cada programa, a cada série, a cada lançamento, a cada episódio, muitas vidas possam ser alcançadas, tá bom? Prosperidade, irmão, também sustentará o reino. Prosperidade também abençoará o reino. Honrar a Deus com o seu melhor te dará prosperidade. Perceba, existe uma parte daquilo que Deus nos confiou que servirá para eu abençoar outras pessoas, eu honrar outras pessoas, eu semear na vida de outras pessoas, eu agir de forma generosa. A generosidade não é fazer porque eu quero algo em troca. A generosidade é fazer porque é quem eu sou. Eu sou generoso, então vou fazer porque eu sou, não porque apenas eu amo aquela pessoa, não porque apenas eu fiquei triste, chateado, compadecido com a situação dela, porque eu sou generoso. Agora, sustentar o reino é um outro viés da prosperidade. É fazer o reino de Deus ser propagado. É você fazer que o reino de Deus alcance mais vidas, alcance mais pessoas, modifique mais situações, e você precisa entender que honrar a Deus com o seu melhor te trará mais prosperidade do que antes. Aí você pode dizer: pastor, mas aí eu não confio de dar meu dízimo e minha oferta na igreja, porque eu conheço pastor fulano, e pastor fulano agiu de forma errada e utilizou daquilo que é dele. Irmão, perceba, o dízimo e a oferta não é algo nosso. O dízimo e a oferta é aquilo que nós devolvemos para Deus, porque sem Ele, nada do que temos teria controle em nossas mãos ou seria nosso. Ele é dono de tudo aquilo que Ele nos deu. A Bíblia vai dizer no livro de Jó: quem primeiro lhe deu, para que depois venha a ser restituído. E se um pastor utiliza mal, faça mal administração, utiliza para si aquilo que é da igreja, o resultado dele vai ser diretamente com Deus. Mas quando nós devolvemos, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus preparou como um princípio, um estatuto para a nossa vida. E eu não faço mediante o comportamento de outros, eu faço mediante o meu comportamento e aquilo que eu sei que é certo. Se pessoas erram com aquilo que é certo, ou brincam, profanam, blasfemam contra aquilo que é de Deus, aí já não é nenhum tipo de comportamento meu, eu também não tenho como lidar com o comportamento de todas as pessoas, tá bom? Provérbios 3, 9 e 10. Vamos lá? Eu preciso que você entenda que honrar a Deus é aquilo que vai fazer você prosperar ainda mais, é aquilo que vai fazer você crescer ainda mais, é aquilo que vai fazer você ter sempre mais, porque não existe um Deus não existe esse Deus que fica devendo algo para alguém. Não existe Deus receber algo de você e ficar para ele. Deus sempre te honrará ainda mais. Provérbios 3, versículo 9 vai dizer: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Gente, talvez você está lendo e você fala: mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico. Eu quero deixar uma declaração para você. Deus não é religião, Deus é relacionamento. Você está aqui porque você quer ter um relacionamento com Deus, e através da Sagrada Escritura, através da Bíblia, através de uma Escritura que tem atravessado milênios e tem abençoado e mudado a vida de tanta gente, você começou a entender que Deus tem algo excelente para você também. E eu não estou aqui para falar para você ir à igreja, ou para você não ir, ou para você confiar em algum pastor, ou você desconfiar, não. Eu estou aqui para te mostrar que através da palavra de Deus você pode viver a transformação. Se você confia nessa Santa Escritura, na Bíblia como bússola inerrante para a nossa vida, independente daquilo que você imagina ser certo ou errado, a Bíblia é bússola inerrante para toda a nossa vida. Você precisa absorver o máximo dessa palavra. Então, Provérbios 3, 9 e 10 está dizendo que ficaram cheios os nossos celeiros quando nós entregamos a primeira parte daquilo que vem em nossa mão. Ou seja, nós entregamos a primícia, nós entregamos o melhor. Honrar a Deus não é honrar com o resto. Honrar a Deus não é dar algo simples. Perceba, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui me assistindo têm filhos ou família. Você tem primos, irmãos, tios, pais. E se você não tiver, eu profetizo que Deus te dará uma família de bênção. Em nome de Jesus, você ficará muito feliz com a sua família, que é aquilo que o homem pode ter de melhor. Mas perceba, você vai numa festa. Eu faço uma festa, eu tenho um filho, que é o Theo, e eu tenho a minha esposa, tá ali. Eu faço uma festa no meu aniversário, e no meu aniversário todo mundo quer saber de quem vai ser o primeiro pedaço. Ainda que eu pegue o primeiro pedaço e dê, vamos supor que eu dê o primeiro pedaço pro meu primo,
E ao invés de eu honrar minha esposa, honrar o meu filho, eu dou um pedaço pro meu primo. Ah, ele veio, mora longe, dei o primeiro pedaço para ele. Tá ótimo. E eu pego todo o bolo, todo o restante do bolo, e eu dei pro meu filho e pra minha esposa. Pego o bolo e falo, ó, o restante do bolo é só para vocês. Tem 100 pessoas na festa, ninguém vai comer. O primeiro pedaço vai pro meu primo, e logo depois do meu primo, o restante do bolo vai todo para vocês, minha esposa e meu filho. Você acha que eles se sentirão honrados porque caminham comigo de noite, dormem comigo, me acompanham na minha rotina de trabalho, me acompanham nos meus dias difíceis, veem meus dias tristes, meus dias bons, meus dias alegres, meus dias normais, meus dias estressados ou não, minha pior versão, minha melhor versão, eles estão acompanhando. Você acha de fato que a minha esposa se sentirá honrada de receber todo o resto do bolo ao invés do primeiro pedaço? Obviamente não. A honra está justamente em dar o primeiro pedaço, a melhor parte, a primeira parte. A mesma coisa você faz com Deus. Quando você vai honrar ao Senhor, você não vai dar o resto, você não vai dar o que sobra, você vai doar a primeira parte. A sua primeira atitude com aquilo que vier à sua mão é você honrar ao Senhor. Então você entenda, primeira atitude, honrar ao Senhor. Segunda atitude, compartilhar aquilo que Deus me deu. E terceira atitude é usufruir daquilo que Deus colocou em sua mão. Até porque você não vai ser uma pessoa que vai só entregar, você também precisa viver aquilo que Deus colocou na sua mão. E outra coisa essencial, irmão, quando você começa a ter essas atitudes, é que você enxerga que a prosperidade ela gera legado. A prosperidade gera transformação na vida de muita gente. Não existe ninguém na Bíblia que foi próspero que não abençoou alguém. Perceba, Abraão prosperou, enriqueceu, porque Deus havia prometido, ele seguiu a promessa do Senhor e ele consegue abençoar o seu sobrinho Ló. E seu sobrinho Ló, que tem o pai falecido, o irmão de Abraão já era falecido, o irmão mais novo, a de saber, seu sobrinho Ló é um garoto que é cuidado pelo avô dele como um filho, ou seja, o pai de Abraão pegou o sobrinho Ló, que acabou de ter o seu pai morto, e cuidou como um filho. E quando Abraão sai da terra, Ló vai junto com ele, porque o trato dele, já que Ló era cuidado como um filho, o trato de Abraão com Ló não era só um parentesco de sobrinho, é como se fossem irmãos, porque eram bem cuidados e tratados uns com os outros iguais. Você começa a perceber que Abraão tem um carinho gigantesco por Ló e faz Ló prosperar. Ló prospera quando vai para Sodoma e Gomorra, ainda assim o seu tio ou irmão, vamos dizer assim, de criação praticamente, mas tio de sangue por ordem de linhagem, ele automaticamente, ele clama pela vida de Ló. Então você percebe que a prosperidade que é em mim, ela vai gerar um legado na vida de outras pessoas, ela vai de transbordar, ela vai marcar a vida daquelas pessoas. Tenho certeza que Ló foi muito abençoado andar lado a lado com Abraão, e muitos dizem que Abraão e Ló discutiram, mas na verdade os pastores deles, os pastores das ovelhas deles, que discutiu entre si, e não Abraão e Ló, nunca teve uma briga entre um e outro, tá bom? Então, você precisa entender que a prosperidade vai gerar legado, e a sua descendência desfrutará da sua obediência em riqueza e justiça. Vamos lá? Prosperidade gera legado, e a sua descendência vai desfrutar da sua obediência em riqueza e em justiça. E eu quero que você leia junto comigo um salmo que para mim é essencial. Salmo de número 112, verso 1 a 3. Você vai ler junto comigo agora. Salmo de número 112. Calma aí. Tá aqui primeiro. Salmo de número 112, verso 1 a 3. Você vai abrir junto comigo. E eu quero que você marque esse salmo, você escreva, porque depois você lê ele completo, mas eu vou ler aqui junto com você o versículo 1 a 3 que vai dizer: a felicidade de quem teme a Deus, é a epígrafe do texto. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Já começa com a base daquilo que estamos falando aqui a semana inteira, né? A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. E na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Mais uma vez a obediência aparece, mas você começa a ver que a sua família desfrutará em riqueza e justiça da sua obediência, porque a prosperidade que Deus colocou em você vai gerar legado. Se você está vivendo uma vida onde você está acumulando muito, você não está obedecendo, você está vivendo uma vida de engano e você não está gerando legado em ninguém, toma muito cuidado. Você pode ser uma pessoa que está sendo enganado com falsa prosperidade. Mas agora, se a sua prosperidade tem abençoado outras vidas, tem honrado o reino do Senhor, tem colocado Deus em primeiro lugar, tem gerado legado, tem feito a sua família desfrutar, porque a verdadeira riqueza e prosperidade é abençoar as gerações futuras. Perceba, o sonho de todo pai é esse.
O sonho do Senhor para conosco é esse. Ele nos criou e nos deu por autoridade todo esse mundo em que vivemos e podemos desfrutar do melhor dele. Então a prosperidade é sim baseada em gerações futuras, em abençoar e transformar a vida de pessoas. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir obter o êxito da prosperidade, porque você vai reter para si. De novo, você pode ter muito na conta, você pode ter muito dinheiro, mas você não vai conseguir praticar. Eu preciso te dar um exemplo aqui de algo muito simples. Você que é pai, você que é mãe, você que deseja sempre dar o melhor para sua família, você que deseja sempre dar o melhor para sua casa, você sempre deseja honrar seus filhos. A nossa ideia, ainda que nós tenhamos bom comportamento, nós tenhamos bons princípios, nós tenhamos bons costumes, somos cristãos ou não, seguimos a palavra ou não, mas se você tem um bom costume, você se considera uma boa pessoa e você olha para o seu filho, e se o seu filho foi exatamente igual a você começa a perceber que parece que a sua missão foi fracassada. É ou não é verdade? Estou falando com pessoas aqui que talvez não estudaram nas melhores escolas, talvez nem terminaram o ensino médio, o ensino fundamental. Estou falando com algumas pessoas aqui que não tiveram oportunidade de acessar alguns cursos, aprender inglês, porque a vida antigamente era um pouco mais difícil, hoje em dia o acesso à informação está gigantesco. Por exemplo, você está aprendendo a Bíblia aqui comigo, através de um canal no YouTube, você pode estar em outro país, em outro estado, inclusive eu quero te conhecer. Comenta aqui de onde você está, para que eu possa te conhecer e mandar um beijo para sua cidade em nome de Jesus, tá bom? Mas você quer abençoar a vida do seu filho e da sua filha. E ainda que você virou uma pessoa boa, de bom comportamento, de bom costume, você não teve acesso a essas escolas. Mas o seu desejo é fazer o teu filho ter acesso a essa escola. O seu desejo é fazer o teu filho ter o que você não teve, receber do que você não recebeu, alcançar o que você não alcançou, conquistar o que você não conquistou. Ainda que você, sendo como boa pessoa, o seu filho for exatamente igual a você, você vai sentir que o seu futuro o seu trabalho foi fracassado com o seu filho. Porque a ideia de todo pai é: eu não quero que o meu filho seja igual a mim, ainda que eu seja muito bom naquilo que eu faço, ou ainda que eu esteja vivendo um propósito de Deus. Eu quero que o meu filho seja melhor do que eu. Todo pai deseja que o filho seja melhor. Toda mãe deseja que o filho seja melhor. Eu estou falando com mães aqui que não estudaram, mas você quer que seu filho estude, porque a ideia não é que seu filho seja igual a você. Você tem princípio, você sabe falar, você sabe conversar, sabe entrar, sabe sair, obedece a palavra de Deus, mas você não quer que o seu filho não estude como você estudou, porque você fala: estuda, porque o meu desejo é que você seja melhor do que eu sou. Talvez você estudou na melhor escola, na melhor faculdade, você acessou tudo isso, e você olha para os seus filhos e fala: ainda que eu estudei, vocês vão estudar ainda mais, porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Então perceba, a prosperidade se encaixa aí. Se um pai quer que o filho viva o melhor e seja melhor do que ele é, aí entra o detalhe da prosperidade, gerando legado. Eu vou transformar a geração futura. Eu vou transformar a geração que virá após mim. Eu vou transformar a geração que vai vir depois de mim. E quando você tem prosperidade verdadeira, isso não se limita só à sua descendência. Isso não se limita só a quem você conhece. Isso não se limita só a quem você ama. Eu tenho um grande amigo, e eu vou mandar essa parte do vídeo, vou editar aqui e vou enviar para ele, um grande amigo meu chamado Getúlio Cavalcante, um cara incrível que tem me ajudado bastante, inclusive é um dos propulsionadores e impulsionadores, sem saber, sem conhecer o nome desse projeto. Não conversei com ele isso pessoalmente, mas é um projeto que eu comecei, idealizei, postei na internet, e em menos de um mês está aí, está começando esse projeto através do YouTube, mas é um cara que me propulsionou e me impulsionou a fazer isso aqui que eu estou fazendo, a ensinar pessoas, a gerar legado, a conseguir transformar vidas através daquilo que Deus me deu. É um cara incrível, e uma das coisas que eu mais percebo é que há muita alegria no coração dele quando ele começa a ver pessoas sendo abençoadas através de uma direção que Deus deu a ele há muito tempo. Ele consegue ficar mais feliz quando ele vê alguém conquistando e sendo transformado do que quando ele mesmo conquista. Isso é prosperidade, isso é ser próspero. E o Getúlio, para algumas pessoas que conhecem, não estou falando sobre riqueza, tá? Eu estou falando sobre prosperidade. A prosperidade real é quando você se alegra gerando legado na vida de outras pessoas, tá bom? Gente, estamos chegando ao final dessa semana, final do tema Deus quer que você prospere, e eu tenho algo extraordinário, talvez único, talvez nunca mais eu faça isso, é exclusivo para você que confiou nesse projeto aqui dessa primeira semana. Eu quero que você comente aqui o que você quer ouvir na semana que vem. Esse mês inteiro, durante 4 semanas, nós vamos falar sobre prosperidade, cada vez sobre um tema. Esse primeiro tema da semana foi Deus quer que você prospere, e trouxemos alguns tópicos. Semana que vem, segunda, quarta e sexta, 7h47, nós temos um encontro aqui no YouTube. E eu quero perguntar para você,
qual dos três que eu vou falar agora você deseja que seja o tópico da semana que vem, o tema da semana que vem. Como prosperar em tempos difíceis, a dupla que gera prosperidade. Tem um segredo aqui extraordinário e você precisa aprender muito também sobre prosperidade. Não se resume a essas 3 aulas, eu também estou aprendendo muito aqui com vocês. E a terceira é a prosperidade que o dinheiro não compra. A verdadeira riqueza que o dinheiro não compra. São esses 3 temas que nós vamos abordar semana que vem. E eu quero abordar esses temas de acordo com a maior votação que você fizer aqui comigo agora. Então, a maior votação, o tema mais votado, 1, 2 ou 3, pode comentar 1, 2 ou 3 que eu vou entender, ou pode escrever exatamente como eu estou falando. Como prosperar em tempos difíceis, a dupla que gera prosperidade, a prosperidade e a verdadeira riqueza que o dinheiro não compra. Comenta aqui para que nós possamos estar juntos, unidos, definimos o próximo tópico da semana e até domingo eu já coloco lá no meu Instagram, me acompanha nas redes sociais, na descrição vai estar todos os links, tudo aquilo que eu tenho disponível aqui de ensinamento para você, tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe sua vida, estamos chegando ao final da nossa terceira aula e eu estou muito alegre, eu estou vivendo um tempo de maturidade com Deus, um tempo de me dedicar para Deus mais do que eu já me dediquei. Eu tenho 25 anos de idade, e nesses 25 anos de idade, desde 2014, eu tenho me dedicado para o reino, tenho absorvido muito, e uma das coisas que Deus tem me cobrado bastante é fazer isso aqui. Não é fazer um vídeo, tá? Não é preparar um cenário e fazer um vídeo. Deus tem me cobrado de compartilhar com pessoas aquilo que por graça e misericórdia Ele confiou nas minhas mãos. E essa idealização desse projeto, desse programa, desse canal do YouTube aqui é único. E eu quero muito que você compartilhe, ajude outras pessoas, faça outras pessoas serem alcançadas. Isso aqui não é sobre multidão, isso aqui não é sobre bastante gente, tá? Vou fazer um relato único aqui, hoje é dia 16 de outubro de 2025. E eu quero que você que está ao vivo aí junto comigo tenha total ciência. Eu não estou fazendo isso aqui para alcançar milhões de pessoas e só focando no público. Se eu alcançar 100, 200, 300 nesse primeiro vídeo, eu já estou feliz demais porque eu sei que eu estou cumprindo o chamado que Deus me deu. E eu quero ser tão somente fiel ao chamado, independente de números. Se esse vídeo alcançar 1 milhão de pessoas, eu vou ficar mais alegre ainda, porque não é sobre quantidade, é sobre o reino de Deus que está sendo propagado. Eu quero pedir sua ajuda, me ajuda a compartilhar, se inscreva no canal, ative as notificações, fica pronto e preparado, porque segunda-feira, novamente, segunda-feira, talvez seja a única vez que isso vai acontecer, você vai escolher o nosso tema, você vai escolher o nosso diálogo aqui que vai acontecer, o nosso devocional, e se você quer aprender a evoluir e a vencer a cada vez mais, já fica preparado aí para Bíblia na mão, palavra no coração. Ó, um beijo no coração, uma boa semana para você, até segunda-feira às 7h47. Deus te abençoe.